Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês, vai ser um mini vlog, um vlog de um dia. Na verdade, eu queria trazer uma reflexão com vocês aqui a respeito de um tema que eu gosto muito, que é sobre a hospitalidade. No último ano, Deus tem ministrado muito no meu coração a respeito de hospitalidade, a respeito de receber as pessoas em casa, e não somente em casa, mas ter um coração hospitaleiro, receber as pessoas no coração, sabe? Ter um coração que recebe, que, que está disposto a abraçar as pessoas. E eu vejo muito desse conteúdo no canal da Gabriela Bevenuto. Se você não conhece ela, faça o favor de ir lá seguir, porque muito do que eu tenho vivido nos últimos tempos e reflexões que eu tenho tido são frutos de reflexões que ela traz lá no canal dela, então tem sido muito edificante pra mim. Mas eu quis fazer esse vídeo porque hoje eu vou receber aqui em casa duas missionárias. Vocês sabem, né? Eu voltei do campo missionário há um mês mais ou menos, e algo que Deus tem colocado no meu coração é que o meu chamado, missões, está intrínseco à minha vida. Então é algo que vai continuar comigo pro resto da minha vida. O meu campo missionário é aqui agora e eu tenho muito esse desejo no meu coração de poder abençoar os meus irmãos missionários que estão nos campos, seja de forma financeira, seja orando, enfim, se fazendo presente. E tem duas missionárias lá do sertão que estão aqui hoje na cidade. Elas vão passar uma semana. Uma delas mora aqui, mas é missionária lá no sertão. E eu chamei elas pra vir aqui em casa. A gente se conhece, assim, eu já encontrei elas pessoalmente em algumas conferências missionárias, mas a gente não tem tanto laço, mas eu queria muito vê-las. E aí eu chamei elas pra vir aqui, elas toparam. E elas iam vir aqui amanhã, mas acabou que os planos mudaram e elas vão vir hoje. E eu vou preparar algumas coisinhas pra gente comer à noite. E eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com isso, no sentido de eu não sou casada, então às vezes quando a gente ouve falar muito de hospitalidade, a gente pensa no contexto de você ter a sua própria casa, né, do seu casamento, e eu moro com os meus pais, então eu queria trazer um pouco desse outro ponto de vista da hospitalidade, porque eu acho que eu não vejo muito se falar sobre isso por aqui, e é algo que eu gosto muito e que Deus tem começado a trabalhar no meu coração. E também é a primeira vez que eu recebo pessoas em casa nesse contexto agora aqui, depois que eu voltei do campo, estando na casa dos meus pais, né? Então eu queria trazer algumas reflexões com vocês sobre isso, da minha experiência, e eu espero que de alguma forma esse vídeo possa ser edificante para você, possa te ajudar aí também a pensar na hospitalidade no seu contexto, porque eu acho que cada contexto é um, e acho que não existe uma coisa, uma regra, cada um vai aplicar e vai colocar a hospitalidade de forma como cabe na sua vida, mas eu acho que a gente não pode negligenciar isso, né? A gente tem que pensar, como que eu posso fazer para servir as pessoas no meu contexto, com o que eu tenho hoje. Então, é isso que eu quero trazer aqui com vocês. Não é uma receita pronta, mas é uma reflexão para que cada um de nós possamos pensar em como Deus pode nos usar com a nossa casa, com o nosso lar, para a glória dele e para servir também os nossos irmãos e pessoas que ainda não o conhecem. Eu mostrei aí para vocês fazendo um bolinho de cenoura e eu queria aproveitar, enquanto o bolinho tá no forno, para compartilhar algo muito interessante com vocês. Eu falei que a Gabriela Bevenuto, ela fala bastante sobre isso, né? E ela tem um vídeo dando dicas de como você pode receber as pessoas em casa. E uma das coisas que ela falou foi sobre você perguntar para a pessoa se ela tem alguma restrição ou se ela não gosta de alguma coisa.
eu mandei mensagem pra uma das meninas e perguntei se elas não gostavam de alguma coisa ou não podiam comer. E uma delas disse que era intolerante à lactose. E quando ela respondeu isso, eu falei assim, ai, que bom que eu perguntei, porque as minhas ideias, todas eu ia fazer com leite ou margarina, enfim, manteiga. E ela não ia poder comer. Então é muito frustrante, né? Você fazer um monte de coisa pra pessoa com tanto carinho e aí chega ela não pode comer porque você não sabia que ela não podia ou às vezes a pessoa não gosta. Então ela falou que ela é intolerante à lactose e aí eu adaptei as receitas que eu já ia fazer, consegui adaptar pra ficar sem lactose. Então eu fiz o bolo de cenoura, que também não vai leite, e eu vou fazer uma cobertura que não vai lactose. E eu vou fazer também um pão caseiro, que também eu vou fazer sem. E ontem eu testei uma receita de ciabatta. Foi a primeira vez que eu fiz ciabatta e ficou muito gostoso. E eu pensei em fazer uns sanduíches, assim, com frango, salada, sabe? E aí eu vou fazer também o ciabatta e fazer esses sanduichinhos. Então, essa vai ser o cardápio pra noite. Eu quero deixar bem claro que eu tô com tempo, gente. Eu não tô trabalhando ainda, né? Então eu tô a maior parte do tempo em casa. Então eu consegui adaptar isso e como eu tenho tempo, eu quis fazer algo mais legal, assim, preparar, pensar com carinho pra poder receber elas do jeito que eu gostaria de ser recebida. Mas muitas vezes você não vai ter todo esse tempo, você não vai ter toda essa, ou às vezes você não sabe fazer pão, não sabe fazer bolo, enfim. Mas eu acho que a hospitalidade vai muito mais do que isso. Vai de você se atentar aos detalhes, sabe? Se atentar ao cuidado mesmo. Porque é tão simples a gente perguntar pra pessoa se ela pode, se ela tem alguma restrição ou se ela não gosta de comer alguma coisa e a gente mudar os planos. É tão mais fácil do que você fazer tudo aquilo e a pessoa às vezes não comer ou ficar lá beliscando, sabe? É muito chato isso. Então, eu acho que é uma coisa muito interessante de se compartilhar, porque foi muito útil pra mim hoje. E, enfim, eu espero que seja útil aí pra vocês também. E como eu falei no começo do vídeo, eu acho que hospitalidade tem muito mais a ver com o nosso coração, sabe? Diante das coisas, diante das pessoas, e não tanto do que a gente faz. Tem várias coisas que eu tenho em mente que eu quero fazer pro futuro, assim, que eu quero uma pessoa que eu quero ser nessa questão de hospitalidade, várias ideias. Mas eu acho que a gente tem que olhar para nossa realidade, para o nosso contexto. Então, às vezes, você não vai ter tempo, talvez, de preparar um monte de coisa, de preparar bolo, de preparar isso, de preparar aquilo, e vai ter que comprar. Ou às vezes, por exemplo, tem uma. Eu sempre falo dessa irmã aqui, porque realmente me marcou muito. Mas tem uma irmã que a gente ia no campo missionário lá, toda semana a gente ia na casa dela. E ela fazia pães e deixava pães congelados. Ela tinha um freezer gigante. E ela deixava pães congelados, tipo assim, coisa de 6 pães caseiros. Porque a família dela comia muito pão? Não. Eles eram os que menos comiam pão. Mas ela pensava assim, nossa, se chegar alguém aqui em casa, eu tenho algo pra oferecer. Se chegar, não sei, sabe, às vezes chega alguém do nada, eu tenho algo pra oferecer. E toda semana que a gente ia lá, a gente comia o pão dela, que era uma delícia. E assim, gente, eu olhava para aquilo e aquilo assim me marcou muito, sabe? Porque você ter coisas na sua vida, na sua rotina, na sua casa, já pensando numa visita que você pode receber e como você pode servir outras pessoas, sabe? E era muito simples, às vezes era um pão com queijo, com doce de leite e era uma delícia, mas não era sobre o alimento em si, sabe? Mas o coração dela de querer servir, de querer nos agradar. Isso foi o que me marcou. Então eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Antes da gente pensar, ai, o que eu posso fazer? Como que eu posso fazer isso e aquilo? Você tem um coração disposto a servir aqueles que estão te visitando ou primeiramente já abrir a sua casa, porque tem gente que nem abrir a casa gosta, não gosta nem de receber gente. Mas eu sempre gosto de pensar que nós um dia fomos recebidos por um Deus, nós fomos acolhidos. Então, nós também devemos demonstrar isso com os outros, sabe? Sejam com os nossos irmãos na fé ou com aqueles que não nos conhecem, porque pode ser aí uma oportunidade de demonstrar o amor de Deus, de compartilhar o evangelho. A sua vida pode ser um testemunho vivo do evangelho quando você recebe as pessoas na sua casa. Às vezes elas não vão ir para a igreja quando você convidar, mas se você convidar ela para ir para sua casa, ela vai.
Então, a gente viveu muito isso no campo missionário. E, assim, de fato, é algo que eu quero trazer pra minha vida hoje, porque eu vejo, assim, a graça de Deus nisso. O bolo ficou pronto e agora eu vou começar a fazer os pães. Eu fiz aqui a ciabatta, deram 4, assim, compridinhas. E aí, eu tô deixando crescer esse pão aqui caseiro também, que eu já vou assar. Coloquei tudo aqui na mesa. Aí aqui, com as ciabatas, eu fiz uns sanduíchezinhos com frango e alface e tomate. Aí aqui o pãozinho, que ficou fofinho. E um bolo de cenoura com chocolate. Vim aqui finalizar esse vídeo, na verdade, e compartilhar com vocês como que foi aí, né, receber elas aqui em casa. Já tô indo dormir já, mas vou finalizar esse vídeo, já são 11 horas aqui. Foi muito bom, foi muito bom. Tô aqui no lugar que eu passei a maior parte do meu dia hoje, fazendo os pães e, enfim, o que eu mostrei pra vocês ali. E foi muito bom, ficou tudo dando certo, tudo que eu tinha planejado. E foi muito legal, gente, porque uma das meninas que eu tinha falado, ela é intolerante à lactose. E ela pode comer tudo, assim, que tinha na mesa, porque eu fiz tudo sem lactose. E ela ficou super feliz, porque ela disse que ela vai em muitos lugares e ela, tipo, não come, ela não consegue comer, não pode. Então ela ficou muito, assim, feliz, assim, de poder ter comido, né, aquilo que tinha ali. E foi muito bom, assim. Tem algumas coisas ainda, claro, que eu quero desenvolver, que eu quero cultivar nessa cultura aí da hospitalidade. Mas eu acho que é algo que a gente vai construindo. E você, por mais que eu falei já no início desse vídeo, da gente ter que olhar pra nossa realidade e ver o que a gente pode fazer, você pode olhar pra esse vídeo e falar assim, ah, mas você fez tudo do zero, você colocou a mão na massa em tudo, né? Mas eu gosto, gente, de fazer essas coisas. Eu amo fazer pão, eu amo fazer doce, sabe? Eu gosto muito. E então, assim, algo que faz parte, assim, da minha personalidade, daquilo que eu sei fazer. Mas você poderia receber muito bem as pessoas na sua casa, mesmo que tudo que você tivesse e colocasse na mesa fosse comprado, sabe? Porque eu acho que é igual eu falei no vídeo inteiro, sobre o seu olhar, sobre as pessoas, a forma como você olha para a situação. Então, eu fiquei muito feliz, porque foi um momento super agradável, a gente ficou conversando, elas chegaram aqui, era umas 7 e pouco, e foram embora agora, tipo, 10 e pouco a gente foi levar elas. Então, assim, foi muito bom, um momento de muita qualidade, pude conhecer um pouquinho mais delas. E eu acho que é isso, sabe? A gente abrir também a nossa casa pra poder deixar as pessoas se chegarem a nós, pra gente criar novos laços. Então, eu acho que isso é muito legal. E uma coisa que eu queria falar aqui, que é um desejo meu, eu não consegui colocar isso em prática, até porque foi muito em cima da hora. Assim, a gente combinou hoje mesmo, então eu fui na loucura, assim, de fazer tudo hoje, sem ter nada programado. Mas ela... uma vez eu lembro que eu fui pra uma viagem e eu fiquei hospedada na casa de uma pessoa que eu não conhecia. A pessoa que tava comigo, uma amiga minha, conhecia essa irmã. E aí ela que organizou ali, a gente ficou uns 2 dias na casa dela.
E ela deu uma lembrancinha pra gente, era como se fosse uma bolsinha, uma bagzinha assim, uma necessaire, com a foto, ela tipo mandou personalizar com a foto da família dela e dentro tinha um sabonete. E ela disse que, e lá tava assim, ficamos muito, alguma coisa assim, de ficamos muito felizes de te receber em casa, enfim. E ela falou que toda vez que a gente olhasse aquilo ali era pra gente lembrar de orar por ela e pela família dela. E eu achei aquilo tão maravilhoso que eu sempre guardo essa necessaire comigo, assim, tá lá nas minhas gavetas, dando cheirinho para minhas roupas. E eu quero muito ter algo assim, sabe? Eu quero ter algo que eu possa, tipo, presentear as pessoas que vierem me visitar. Então, isso é algo assim, uns planos futuros. Eu estava até pesquisando, tipo, vela ou alguma coisa assim, sabe? Que eu possa presentear as pessoas que vierem aqui em casa. Então, se você vier aqui em casa, meu sonho um dia é poder te presentear com alguma coisinha aqui pra você levar e sempre lembrar da minha família, lembrar de mim, né? Mas nesse sentido, assim, de acolhimento, sabe? De fazer a pessoa se sentir especial, fazer a pessoa se sentir querida. Então é isso, foi uma ótima experiência, eu espero que aconteça mais vezes. E, gente, vocês estão ouvindo um barulho aí, é do trem aqui da minha cidade, enfim, mas eu preciso gravar logo esse vídeo. Mas tava até vendo hoje também no vídeo da Gabriela, porque ela fala que ela tava organizando a festinha do Timóteo, de 2 anos, e ela falou que, tipo, conforme ela foi fazendo mais festinhas e mais festinhas, ela foi aprimorando as técnicas dela e hoje é, tipo, muito mais simples, muito mais fácil. Então, eu acho que isso também, sabe? Foi a minha primeira vez, assim, nesse contexto novo. Então, eu acho que as próximas vezes vão se tornando mais fáceis. Fiquei bem cansada de fazer, tipo, fiquei a tarde toda, assim, na cozinha. Mas eu fiquei cansada, mas eu tava amando, porque eu amo ficar na cozinha, assim, fazendo esse tipo de coisa, sabe? Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar um pouquinho desse meu dia, falando sobre hospitalidade e fazendo comidinhas. E é isso, que Deus abençoe muito a sua vida. Espero que de alguma forma esse vídeo possa te encorajar a também abraçar essa cultura da hospitalidade aí no seu contexto, na sua realidade, da forma como você pode fazer, porque eu acho que no final é isso que importa, né? Não adianta eu passar aqui uma regra, uma coisa assim, tipo, uma fórmula, mas cada um tem um contexto. Às vezes sua vida é muito mais agitada do que a minha, que não é muito difícil. Ou às vezes não, você tem também mais tempo e tem as suas limitações, as suas dificuldades. Então, ore ao Senhor, peça que Ele te dê estratégias aí para implementar isso na sua casa. E eu creio que vai ser uma bênção para aqueles que te cercam. É isso, que Deus abençoe muito você e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!